Eu vim alugar um triplex na tua cabeça hoje, então presta atenção no que eu vou dizer. Muitos me perguntam aqui o porquê que os Simpsons são amarelos, né? Quem não conhece meu canal deve estar, meu Deus, que pergunta é essa? Vou explicar mais à frente pra vocês, mas a gente fala muito sobre mídia aqui, sobre como a mídia manipulou as pessoas até hoje. Então uma coisa que eu quero que você preste atenção, né? Dado o vídeo anterior, que tá quase viralizando aqui na rede, que eu falei sobre os metais pesados e como isso atrapalha de você poder utilizar o teu dom espiritual aqui neste plano terrestre. Sim, é sobre esse tipo de assunto que eu falo. Vocês lembram que eu falei ali sobre o Magneto dos X-Men? Então presta atenção, gente, o meu desenho preferido na minha vida inteira, eu aprendi a ler quadrinho com os X-Men. Eu queria que vocês lembrassem que nos X-Men eles falam, né, pra começar já, o X-Men é o quê? O Homem X, correto? E na história real, né, dos X-Men é utilizado o fator X para trazer poderes, né, de maneira genética, alterando o DNA das pessoas que estão ali. Eles têm superpoderes que são os personagens que a gente já conhece. Quando Deus foi me ensinar sobre os dons das pessoas, ele me mostrava muito a questão deste desenho, eu acredito que ia ser uma melhor maneira de eu entender, né, como é que era para cada pessoa, né? E que nós sabemos que as substâncias que nós usamos aqui neste planeta, como os nossos shampoos, sabonetes e outras coisas, quem não entende sobre o assunto, veja o vídeo anterior, atrapalha da gente ter os nossos dons da maneira que era pra gente ter. Porém, o pessoal que vive aqui há muito tempo antes e que manipula a nossa sociedade, eles sempre souberam como é que funciona, e é por isso que eles fazem rituais, e é por isso que eles usam cálices de ouro, e é por isso que eles usam velas e sinos em quase todas as religiões. Quase todas as religiões. Não é à toa, gente. Elementos utilizados nesses rituais não é à toa. Agora vamos ver se você lembra dessa frase. Vamos colocar um elemento extra na mistura. O elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Parece doideira, gente, mas se vocês começarem a pesquisar todos os desenhos que foram ensinados pra gente desde o zero, é que a gente queria muito ser aqueles personagens que tinham poderes, porque na verdade somos seres que temos poderes, e graças a esse sistema aqui nós estamos presos, ok? Agora eu vou te alugar o triplex na tua cabeça, porque eu vou te perguntar assim, vocês já viram o que significa o número X na numerologia? Ele é o número 6. Quem é que trabalha com 3x? Quem é a marca que trabalha com 3x? Quem é a pessoa que é considerado o homem X? Quem aqui já assistiu o Matrix? E o Matrix fala justamente sobre isso que eu tô falando, que nós somos luz e luz é informação. Cada local que eu toco tem uma informação que entra em acordo com a minha energia. E assim, se eu toco numa planta, eu recebo a energia, a informação daquela planta decodificada. E o meu corpo traduz. O meu dom, por exemplo, é acessar a energia de uma pessoa. Quando eu estou consultando uma pessoa, eu vou entrar em acordo com a energia dela, em alinho com a energia dela, e eu vou enxergar com os olhos dela. Eu vou sentir o que ela está sentindo. Eu vou receber a informação de quem ela é, como se fosse eu. Quando eu vou fazer uma previsão sobre uma cidade, por exemplo, se eu não conheço ninguém naquela cidade, eu vou me direcionar para as pessoas que estão vivendo alguma situação naquela cidade. E eu vou olhar através dos olhos delas. Então, assim, por exemplo, a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul e que eu via a minha cidade e o meu bairro embaixo d'água, eu acessei a energia de vários amigos meus, familiares e a minha própria para ter essas visões. Agora, quando eu ia acessar a energia de alguma outra pessoa, por exemplo, o acontecimento que teve em algumas outras cidades, como os tremores em São Paulo, por exemplo, eu senti a energia de um menino ficando assustado. Então, nós conseguimos nos conectar, tá? Nós temos a nossa áurea. Inclusive, o que é dito é que Jesus, que na verdade não tinha esse nome, mas nós chamamos de Jesus para você entender quem é. A energia dele, ela tinha quilômetros. Ele conseguia acessar diversas pessoas ao mesmo tempo. A Bíblia fala muito sobre o ouro, sobre a prata, né? Bronze. Nós já sabemos hoje que a água tem consciência. Se você não sabe, pesquisa sobre isso na internet. Eu já falei muito sobre os elementos aqui, mas enfim, a água tem consciência. Todo esse sistema, ele te manipulou a um ponto de você não conseguir ter essa percepção. Mas claro que no caso eu tô falando aqui de quadrinhos. Por que será que as escrituras falam tanto do nosso poder?
As escrituras falam que nós somos herdeiros de Deus e que nós temos os dons assim como os de Deus. Como eu sempre falo aqui no meu canal, nós somos ferramenta para Deus e é por isso que nas escrituras diz que a gente deve glorificar a Deus e não pensar que somos nós que estamos fazendo algo, porque nós somos apenas a ferramenta para que Ele faça algo. E é por isso que tentam te convencer de não ter mais filhos, por exemplo, e de não confiar mais de que as coisas irão melhorar. Por quê? Porque Deus age através das pessoas. Quando você faz algo para alguém, para o bem de alguém, né? Tava falando isso com uma aluna agora há pouco. Quando você faz bem para alguém, você não tá fazendo para aquela pessoa. Você tá sendo Deus na vida daquela pessoa. Porque Deus quer ajudar aquela pessoa, não você. E quando você reclama achando que essa pessoa é ingrata, você precisa entender que você não tá fazendo para ela, você tá fazendo como Ele fazendo na vida dela. Então é Ele que vai usar outra pessoa para poder te retribuir. Não adianta nós pedirmos milagres se a gente não entende que nós somos a ferramenta para o milagre acontecer. Eu já ouvi alguns canais, inclusive muito famosos, dizendo assim, mas se Deus é bom, por que tal pessoa morreu? Por que tal coisa aconteceu? O que as pessoas não entendem é que nós somos a ferramenta dele. Deus vai utilizar de outras pessoas. Então, às vezes, você vai ver uma situação de uma criança gritando num carro, às vezes ela pode estar passando por um sequestro. Algo dentro de você vai dizer, vai até lá. Mas o inimigo vai dizer pra você, não vai, isso não é nada. Ai, nem te mete. Vocês viram o vídeo que deu essa semana que viralizou na internet? Que a moça botou uma caixa pra fora da janela e salvou o animalzinho que estava preso, que caiu lá de cima. O outro vídeo da moça que estava com o marido no carro e o carro foi todo destruído. Ficou apenas o banco onde ela estava. Deus não tem um corpo físico. Nós somos o corpo físico dele aqui. E o mal, até então, também não tinha corpo físico, mas acessava os nossos corpos aqui. E também de objetos, não apenas nós seres de carne. É por isso que artefatos antigos são tão importantes para eles. Porque esses seres conseguem ficar em objetos. Não é à toa filmes e desenhos que mostram objetos atacando pessoas ou brinquedos. Não é à toa que Deus diz pra gente não idealizar, idolatrar imagens, nem pessoas. Não é à toa que o porte de arma, principalmente nos países em que mais desenvolve essa questão espiritual, são liberados. Porque uma coisa é você atirar contra uma pessoa, atira contra um ser de aço ou de ferro. Se fossem soldados a invadir a casa das pessoas, elas poderiam se proteger de alguma forma. Mas e se for algum tipo de material que não tem como elas se defender nem defender seus filhos? E por que que isso não foi tentado muito antes? Foi tentado. Só que as pessoas tinham muito mais contato com a natureza, que é de onde vêm os nossos poderes, onde nós estamos libertos, não estamos presos. Eu sei que muita gente pensa assim, mas as tecnologias, elas podem salvar vidas, podem. Até porque tudo que a gente vive aqui, as doenças e tudo que a gente vive, só vive porque eles não passam a informação, porque eles querem remediar. Não se chama remédio à toa. Se fosse para curar, ia ter outro nome. Como que você vai se tornar dependente deles, se não for assim? A cura sempre existiu. Mas nós criamos ídolos achando que esses ídolos nos defenderiam do que iria acontecer. É muita informação, né? Mas, Mai, o que você queria dizer lá no fundo? O que eu queria te dizer é que desde que você era criança até a borda, te foi ensinado formas de você continuar preso num mesmo padrão, sem perceber o poder que você tem, sem perceber a presença de Deus na sua vida. Como o divino trabalha na sua vida, através dos outros, e dos outros através de você. O que muda esse pensamento que a sociedade criou de que devemos ser sozinhos, ter amigos virtuais, e que você não precisa de ninguém. Todo dom que Deus dá é para fazer pelo outro, nunca por si. Eu não consigo ter visões sobre mim mesma, por exemplo. Enquanto você não desperta, tem muitas pessoas precisando de pessoas que têm o dom da cura. E às vezes você é uma delas, mas você não está lidando com o teu dom. Precisamos de pessoas que profetizem um futuro diferente. Às vezes você é um profeta, mas você não está profetizando. Precisamos de pessoas que tenham sonhos, visões, pessoas que falem línguas ou traduzam, pessoas que tenham o dom do discernimento e da palavra. E temos milhares distribuídas pelo mundo, mas elas ainda estão dormindo, porque elas acreditam no conto de fada que foi contado em desenhos, em personagens, em quadrinhos, em filmes, e acham que isso é uma loucura, uma coisinha da cabeça, porque disseram que isso era loucura, isso é só ficção.
Fez sentido pra você? Deixa aqui o seu comentário. E antes de terminar esse vídeo, eu vou te deixar uma pergunta aqui, que lá no futuro eu vou responder pra vocês. Eu tô desde 2023 fazendo essa pergunta. Já que vocês acreditam tanto que os Simpsons acertam as previsões do futuro, eu te pergunto, por que os Simpsons são amarelos? Deixa aqui teu comentário, a tua questão.